Salve, rapaziada, boa madrugada a todos. Vamos trazer aqui as atualizações do Mercadão da Bola do Esporte, que nesse momento não teve nenhum jogador anunciado, mas a diretoria está se movimentando para anunciar reforços aí o mais rápido possível. É o seguinte, vamos trazer primeiro a atualização sobre Esteban Pavés. O Sport fez proposta por capitão do Colo-Colo. Aqui, ó. A pedido do técnico Mariano Sosso, o Sport tenta a contratação do meia chileno Esteban Pavés, de 34 anos. Só um ponto, ele é volante, tá? Primeiro volante. É um volante mais marcador. Não é um volante construtor, a lá Felipe, a lá Fábio Matheus. É mais um volante destrutor. É o destruidor de jogadas. Ele vai marcar, cão de guarda, mas vai ter aquele passe ali lateral, normal, nada de extraordinário. Óbvio que vai ter uns lançamentos ali, como qualquer outro jogador do mundo faz, mas não tem a grande característica dele, o passe como sua principal valência, e sim mais a marcação, tá? O Leão, inclusive, já teria feito uma oferta ao Colo-Colo pelo atleta. Segundo o site chileno La Cancha, o Cacique ainda analisa a oferta. O clube de Santiago, entretanto, deverá dificultar a saída do atleta, que é o capitão do time e titular absoluto. Nessa temporada, se a gente analisar aqui a estatística do jogador, em 2024 ele teve 12 jogos e os 12 de titular. É titular absoluto, é capitão da equipe, então é um jogador muito bem quisto lá pelo Colo-Colo. Ó, complementando, Mariano Sosso conheceu o Pavés em 2012, quando ele era auxiliar do União Temuco, que é um time que já está extinto, tá? Após a grande temporada pelo Rojo, o volante acabou assinando pela primeira vez com o Colo-Colo, em trajetória que teve várias idas e vindas. Ok. Pavés saiu duas vezes do Colo-Colo, a primeira para jogar no Atlético Paranaense, entre 2017 e 2018, foram 35 partidas, e um parênteses aqui rápido, tá? Eu vi a torcida do Atlético Paranaense comentando de forma positiva sobre as atuações dele no Atlético Paranaense entre 2017 e 2018. Até o próprio jornalista Vinícius Furlan, que é torcedor do Atlético Paranaense também, elogiou o jogador. Só que, gente, isso foi em 2017 e 2018, pô. O jogador tinha 27 anos na ocasião. Já faz aí o quê? 7, 8 anos. Vamos botar ali 7, 6 anos ali aproximadamente que ele jogou no Atlético Paranaense. Então, é difícil a gente pegar uma análise de 2017 e 2018 e achar que vai valer para 2024. É difícil. O jogador tem 34 anos, pô. Não é um jogador novo. Então, muita calma nessa hora para achar que o que ele fez no Atlético Paranaense, as boas atuações, ele repetiria na Série B. Não é garantia nenhuma, tá, gente? Porque já se passou 6 anos de lá para cá. Ó, e a segunda vez que o Esteban Pavés saiu do Colo-Colo foi para defender o Al Nassr e o Tijuana do México. Voltou ao clube chileno em 2022 e lá está desde então. O volante deu sequência ao grande ano de 2023 com ótimas atuações em 2024, tanto que voltou a atuar pela seleção chilena em março, em amistosos contra a Albânia e a França. Mas não foi chamado para a Copa América. Foi chamado sim para a Copa América, tá? Só para colocar aqui o ponto para vocês da informação, que ele figurou entre os relacionados, foi para a Copa América, mas não atuou de fato em nenhuma partida. Ó. Só para trazer aqui para vocês a artezinha aqui da seleção chilena, que a gente sabe a seleção chilena já passa por uma crise aí, faz uns 5, 6, 7 anos aproximadamente, que ainda tem que depender de Alex Sanches na titularidade como capitão, camisa 10 da equipe, Eduardo Vargas, tem o Maurício Isla ainda tá lá, aí antes tinha o Cláudio Bravo, o Arturo Vidal, velho, é o mesmo time, basicamente, assim, os principais jogadores estão lá ainda. É a seleção em frangalhos, que inclusive foi eliminada pelo próprio Canadá na fase de grupos da Copa América. Então, a seleção chilena atualmente não é nenhuma grande régua de comparação para você balizar que a contratação ela tende a ser excelente. Dito isso, é para jogar a Série B, não é para jogar a Série A. Se é para jogar a Série A e o jogador é titular absoluto do Colo-Colo, capitão, e foi convocado para a Copa América, mesmo sendo reserva, ó, Esteban Pavés, camisa 17, porra, um bagre ele não é. Um bagre ele não é, um jogador inútil não é. Na teoria é um jogador interessante, que pode nos ajudar na Série B. Enfim. Ó, complementando aqui as informações, tá? Não esperem aqui uma grande análise técnica e tática do jogador, porque eu nunca acompanhei o jogador na minha vida com profundidade para gente trazer uma análise aqui e falar que vai ser uma ótima aposta ou não. Tá muita calma nessa hora. Por quê? Porque a gente nunca viu jogador jogar. Eu não vou ser taxativo aqui falando que, porra, vai ser uma excelente contratação. Se eu nunca vi o jogador jogar na minha vida, tá, gente? Tenho que ser aqui bem honesto com vocês. Ó, o Sport buscando retornar para a primeira divisão tenta atender ao pedido do seu treinador.
mas o Colo-Colo promete fazer jogo duro para segurar Pavês. Essa foi a informação aqui em relação à proposta que o Sport fez pelo capitão do Colo-Colo, Esteban Pavês. Detalhe que o contrato dele com o Colo-Colo vai até 2025, até o final de 2025. Então, para tirar o Esteban Pavês do Colo-Colo, meu irmão, vai ter que pagar grana. Na teoria é isso, em definitivo. Porque se ele é titular absoluto, capitão, e, porra, é meio que ídolo lá, se a gente analisar aqui o número de temporadas que ele jogou lá, ó, jogou em 2013, 14, 15, 16, 16 aí 18, 19, 22, 23, 24. Pô, o cara jogou lá 8 anos, pô. Então tem respaldo. E contrato até o final de 2025, tem mais 1 ano e meio de contrato. Então, para ele sair do esporte, seria, na teoria, por uma compra, tá? E não por empréstimo. Então, acho difícil essa negociação, mas na teoria você olha assim e fala que, porra, é difícil e tal. Beleza, mas olha o que o empresário dele disse. É o seguinte, empresário do Esteban Pavês confirma interesse do esporte. Gonzalo Show, empresário do jogador, diz o seguinte, o interesse do esporte é real, não posso falar muito mais sobre isso. E créditos aí para Pedro Maranhão, que apurou mais a informação. Se o empresário dele diz que o interesse é real e não pode falar muito mais sobre isso, meu irmão, já existe uma chance bem factível dele vir para o esporte. Porque se o interesse fosse uma sondagem ou a proposta não fosse muito, vamos dizer assim, atrativa, atraente, o jogador não iria, o empresário talvez nem soltaria essa aspas, ele falaria, mas a situação não é tão simples assim e tal, ele meteria outra aspas, mas quando ele fala, não posso falar muito sobre isso, é porque provavelmente ele tende a vir para o esporte, tá? Foi pedido de Sosso e na teoria o esporte está forte aí para buscar essa negociação. Para buscar esse jogador, no caso, está forte na negociação para buscar o atleta. Então, quando o empresário dele diz isso aqui, eu já começo a acreditar que o esporte está mais forte do que eu achava nessa negociação pelo Esteban Pavês. Rapaziada, é o seguinte, rapidamente aqui a avaliação do Esteban Pavês, nas últimas temporadas aí no Campeonato Chileno, participou aqui de 12 jogos, 12 como titular, 1 gol, 1 assistência distribuída em 2024, jogou já Libertadores, jogou também aqui a Comebol Sul-Americana, jogou Supercopa do Chile, jogou Brasileirão Série A com o Atlético Paranaense, jogou Copa América, jogou amistoso, jogou tudo, irmão. Experiência ele tem para dar e vender, né? O que me pega é a questão da idade e a questão física dele. Eu vi alguns torcedores e tal falando que, inclusive do próprio Colo-Colo, falando que ele tá muito lento ultimamente e tal, tá mais pesado do que ele era antes e tal. Então, já não é mais aquele Esteban Pavês aparentemente de 7 anos atrás. É até difícil a gente exigir que seja um cara de 7 anos mais novo, é quase que impossível. Então eu fico, ao mesmo tempo que as referências passadas são interessantes, até a própria avaliação dele aqui nas competições são interessantes, na Libertadores, na Sul-Americana, o cara vem ali de 5, 6, 7 temporadas jogando Libertadores e normalmente tendo boas avaliações. Eu olho assim, as referências elas são interessantes e tal, beleza. A avaliação do Sofá ficou 7.09, 7.40, uma excelente avaliação, mas também já faz muito tempo. A mais recente de 2003 foi 6.9. Eu fico assim, meio que lá e cá. Como eu nunca acompanhei muito jogador, e pelo que eu vi de highlights e tal, e estatística e tal, tudo que a gente dá para apurar rapidamente, não é um jogador que a gente olhe e consiga ter a convicção que, porra, vai ser excelente ou que vai ser ruim. Tá mais para o, pode ajudar do que para o, péssimo, tá ligado? Então, eu vejo mais ou menos assim, uma contratação, uma aposta interessante, primeiro volante, que na teoria deve marcar pelo menos mais do que Fabinho, Felipe, Fábio Matheus, na teoria é um cara que pode agregar, mas se o Sport anunciar esse jogador, a gente vem trazer uma análise mais profunda do atleta. Por enquanto que não anunciou nem nada, e não tem nada fechado, nenhum portal divulgou isso, que está fechado, está em negociações. O César Luiz Melo publicou isso, o GE também publicou isso, já são portais ali e jornalistas de credibilidade, e até o próprio empresário confirma. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Se confirmada a contratação, a gente traz uma análise mais completa do atleta, tá, gente? Fico preocupado com a idade. Esse é meu grande ponto de medo, tá? 34 anos, já está mais suscetível a lesões. Fico preocupado, não vou negar. E aí, para finalizar aqui as informações do mercado da bola, vamos passar aqui a publicação do perfil Caixa Preta do Esporte. Estamos atentos às negociações do esporte, nunca vamos atrapalhar o clube, mas como divulgado e com a situação de Rafael Thierry, que deve ficar fora do campeonato, Neres é um nome que agrada e o clube vem tentando. Meus amigos, primeiro, a informação é preocupante,
Thierry que deve ficar fora do campeonato. Essa informação ela é nova, porque assim, nenhum portal publicou isso. O próprio clube divulgou, né, no boletim do DM que Rafael Thierry deveria ficar fora por 8 semanas. E a informação foi publicada 2 semanas atrás. Então, na teoria, ele voltaria ali no início de agosto. Daqui a um mês e meio, metade de agosto vai. E não ficar fora do campeonato até o final da temporada. Mas, enfim, isso aqui é uma apuração, aparentemente, do perfil Taxa Preta do Esporte, que já trouxe outras informações concretizadas. E outros também que não deram certo, outras peruas, né? E assim, gente, sobre Neres, né? Que é um zagueiro destro, mas que já tem 32 anos, já vem em declínio na carreira, já sofreu com várias lesões, desde aquele Neres que saiu do Santa Cruz em 2016 e tal, fez uma boa Série A até, um zagueiro até interessante. Sofre com lesões e fisicamente não tá lá essas coisas. Para uma Série B, será que não ajudaria? Fica o ponto de interrogação. Eu entrei em contato com o Gil Cabuloso, que é criador de conteúdo do Cruzeiro, e ele falou que, cara, Neres está pesado, Neres não está muito bem no Cruzeiro. Então, fico receoso também nessa contratação de Neres, tá? Não vou negar. Nessa temporada, Neres até jogou já algumas partidas na Série A, mas não consigo gostar muito dessa contratação de Neres, não vou negar para vocês, tá? Rapidamente aqui, Neres 2024, no Cruzeiro, 5 jogos, 4 de titular, perdeu a titularidade aí recentemente. No momento, o João Marcelo e o Zé Ivaldo compõem a dupla de zaga titular do Cruzeiro nessa Série A. O Cruzeiro contratou várias peças aí nessa janela e já estão fechados, já foram anunciados. É só questão de tempo para a janela abrir, serem regularizados e Neres perder ainda mais espaço na zaga, tá? Já perdeu espaço e a tendência é que seja um banco eterno se ficar no Cruzeiro, né? O Sport está interessado no atleta e eu me preocupo um pouco porque não sei se seria o nome ideal, não. Só pelo fator lesão, é um cara que se lesiona bastante e fisicamente não tá lá essas coisas. Quando eu falo fisicamente é que é um zagueiro mais pesado e lento, né? E não tem uma boa saída de bola, não tem um bom passe, uma boa qualidade no jogo, né? Enfim, fico preocupado. Mas para uma Série B talvez não ajudaria? Talvez sim. Enfim, aguardar, não tem nada fechado nesse momento que a gente está gravando aqui o vídeo, tá? Só um ponto rápido, tá? Um zagueiro do Cruzeiro que eu queria era o Lucas Oliveira. Esse sim. Zagueiro 28 anos, novo, já jogou a Série B com o Cruzeiro, foi muito bem. Esse sim, eu queria demais. Mas infelizmente saiu, foi para o Japão e aí não tem como mais o Sport contratar. Vou até trazer aqui a notícia para vocês, ó. Mercado da bola, o Cruzeiro encaminhou o empréstimo do zagueiro /volante Lucas Oliveira ao Kyoto Sanga, do Japão. Vínculo com o time da J-League será até dezembro deste ano. Parte buscarão acertar os últimos detalhes para oficializar o negócio. O atleta voltou de empréstimo do Valladolid e tem contrato com a Raposa até o fim de 2025. Esse aqui eu queria para o Sport. Será que não dava para fazer um esforço para tentar buscar ele? Melhor do que Neres, sem dúvidas nenhuma. Eu afirmo isso aqui para vocês, tá, meus amigos? Mas vamos aguardar mais um pouco aí para a gente ser um pouquinho mais taxativo em relação a isso. Lucas Oliveira também joga pelo setor direito da zaga, tá? Só para trazer aqui para vocês, ó. Lucas Oliveira em tela para vocês. Foi muito bem avaliado na Série A do ano passado, jogou com o Luciano Castan, fez vários jogos de titular também. Enfim, cara, esse aqui seria o zagueiro ideal do Cruzeiro e não Neres. Mas aguardar. Tamo junto, abraço para todos vocês, estamos de volta aí mais tarde. Valeu, gente.